Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Gratidão a Deus pela vida do pastor Anésio, que preside esse ministério tão frutífero e abençoado. E é uma honra poder estar aqui nesta manhã. Missionária Maria da Glória, que nos estendeu o convite, todas as varoas. Eu preciso confessar duas coisas aqui. Hoje, quando eu cheguei e dobrei o joelho para orar, eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, se for possível, deixa eu sentir suas mãos massageando a minha alma. E quando a irmã Terezinha começou a orar por mim aqui, as mãos dela ficou nas minhas costas. Não havia nenhuma necessidade dela colocar a mão nas minhas costas, e com todo respeito. E quando ela passava a mão nas minhas costas, o Senhor me disse: estou separando o seu corpo, o seu espírito, estou massageando a sua alma. Eu poderia voltar para casa, eu já estou satisfeito. E ele disse: como um pai acalenta um filho, eu estou massageando a sua alma. E se tem algo que não tem preço, pastor Wanderson, é sentir o toque das mãos de Deus. Isso não tem preço. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu tentei mudar ela 3 vezes. Eu falei: eu vou pregar sobre olaria. Melhor quebrado na mão do oleiro do que em pé distante da olaria. Mas ele, Abacuque capítulo 3, abre sua Bíblia. Glória a Jesus. Está comigo minha esposa, dona Cláudia. 31 anos que ela me suporta. E eu falei com Deus que eu não vou deixar a Cláudia viúva. Não vou para ela casar com outro, de maneira nenhuma, viu? O cara vai casar com ela, morar na minha casa e chamar ela de meu amor? Vai não. E eu falei com Deus que eu também não quero ficar viúvo. Eu não quero casar com outra, né? De maneira nenhuma. Tem muita gente aí fora fazendo trocas indevidas. Eu não quero. Tem 31 anos que eu estou tentando amansar essa mulher e eu não consegui ainda. Então deixa eu terminar com ela mesmo, né? Que já está meio caminho andado. Deus te abençoe, minha filha. Abacuque 3, está escrito assim: oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi o quê? E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eita glória. Pronto, senta aí, me dá um cadinho de tempo, de atenção e me empresta o lombo. Vamos apanhar. Deixa, quem nasceu para o altar quer ficar perto do altar. Ouça bem, livro do profeta Abacuque, livro este construído por 3 capítulos, 56 versículos, considerado como livro dos profetas menores. Este moço não liberou nenhuma profecia para Judá ou para Israel. A construção desse livro é um diálogo
de um homem com Deus. Assim como o livro de Malaquias é o livro das indagações de Deus para o homem, o livro de Abacuque é o diálogo de um homem com Deus. Este livro, construído por 3 capítulos, está falando de tempo. Haja vista, tudo que permeia debaixo dos céus está vinculado à palavra tempo. É por isso que Salomão, quando escreve Eclesiastes 3, ele começa dizendo: para tudo, não é para algumas coisas, para tudo há um tempo determinado, tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo está vinculado à palavra tempo. Por exemplo, a terra, quando gira na sua circunferência, no eixo, ela promove o tempo chamado dia e o tempo chamado noite. O ano que nós conhecemos por 4 meses, 365 dias, está vinculado a 4 tempos: o tempo da primavera, o tempo do verão, o tempo do outono, o tempo do inverno. A vida é construída por tempo: criança, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. A história da vida é construída por tempo: tempos bons, tempos ruins, tempo de Deus, tempo do homem. Tudo está vinculado à palavra tempo. A história da vida construída por promessas de Cristo é tempo: o tempo da promessa, o tempo de esperar e o tempo de ver a promessa cumprir. Este livro, construído por 3 capítulos, está mostrando 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo conhecido como o tempo da insensibilidade. Olha como esse homem começa o livro: até quando? Até quando, Senhor? É um questionamento, é uma reclamação, é uma birra, é uma pirraça. Ele está dizendo: até quando eu vou gritar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu clamarei? Olha o que esse moço está dizendo, pastor Anderson, pastor Anésio. O homem está observando as injustiças sociais, a idolatria, a vida pecaminosa, os erros, e ele começa a questionar. Na verdade ele está dizendo: será que eu vejo e o Senhor não? Será que eu percebo e o Senhor não? Será que eu escuto e o Senhor não? Será que o Senhor está cego? Será que o Senhor está... E neste vale, ele não percebe ainda que ele está em declínio, ele está descendo, como diz, ele está despencando como um bom mineiro, está entrando no ciclo da insensibilidade espiritual. E o que é uma insensibilidade espiritual, pastor? Chorava, não chora mais; falava línguas, não fala mais; arrepiava, não arrepia mais; dava os ninja, não dá mais; o glória era alto, agora diminuiu. Isto é insensibilidade espiritual. A insensibilidade espiritual começa, sabe como, missionárias? A partir do momento em que a gente começa a enxergar cinza no altar do outro, aí falta tempo de tirar cinza do nosso altar. Quando a gente começa a perceber cisco no olho do outro, falta tempo para tirar travo dos nossos olhos. Observa e atenta-te para o que eu vou falar aqui agora. Esta manhã Deus reservou para nós tirarmos as vestes espirituais, sacudir a poeira da marcha ré no carro e cantar como Jeremias cantou, Lamentações 5:21. É, Senhor, converta-nos a ti e nós nos converteremos. Renova, labra santo res, renova os nossos dias como dantes. A insensibilidade espiritual, ela traz o orgulho e tira a humildade, ela traz a soberba e tira a simplicidade, ela traz a autossuficiência e tira a dependência, ela
ela tira o crer e torna-nos céticos. Céticos é a geração, pastor Anésio, é a geração que não crê mais em visões espirituais. Quando um profeta abre a boca dizendo: Deus me deu uma visão, essa geração já pensa assim: jargão pentecostal. Ei, o Deus que deu visão no passado é o Deus que dá visão no presente. Huracão, só quem está comigo vem dando glória. Mas Deus ainda tem uma geração, aleluia, que estão apercebidos no tempo presente. Este moço está na insensibilidade, é a primeira fase, e isso pode acontecer com todo mundo. Ninguém é bambambam, ninguém é super crente. Pastor, o senhor já entrou nessa fase? Eu entrei no início da caminhada, 1 ano de crente, já tinha lido a Bíblia com 1 ano de crente. 1 ano eu já tinha lido ela 2 vezes de capa a capa. Eu achei que eu era o cara. Fui passear em Ponta da Fruta, na casa da minha sogra. Estavam indo inaugurar uma congregação do pastor Joel, aqui de Garrido. Hoje é o filho dele que preside. E eu fui no culto, igreja cheia, e eu sentado, eu sempre gostei de sentar na frente, sentado na frente. Deus começou a dar as oportunidades, deu oportunidade para um, o homem falou no grego, no hebraico, no aramaico, gelado. Deu oportunidade para outro, o homem trouxe do inglês para o português, nada. Na hora da palavra, depois de ouvir vários sábios, na hora da palavra, chamaram um varão, presbítero Pedro, um óculos fundo de garrafa, um terno amarelo, meio amarelo, uma bota, dessas botas que vaqueiro usa, uma gravata poída. E quando o homem pegou o microfone, ele chamou um obreiro no púlpito e disse: alguém lê para mim aqui, que eu não sei a leitura. E olha o capítulo que leram, o versículo: e Noé desceu da arca e construiu um altar para Deus. Eu, na insensibilidade, cético, eu usei essa frase com a minha esposa: se os sábios falaram e não aconteceu nada, esse analfabeto vai pregar o quê? Que eu vim fazer aqui? Mas o que importa é que quando aquele homem abriu a boca, Deus me deu minha primeira visão. Era como se tivesse uma pomba branquinha nos lábios daquele homem, e quando ele pregava, a pomba movia as asas. Eu fui tomado pelo Espírito Santo. Terminou o culto comigo chorando e falando em línguas. Fui para a casa da minha sogra chorando, falando línguas. 1h da manhã eu não conseguia dormir, chorando, falando em línguas. E o Espírito do Senhor falou comigo dizendo: a minha sabedoria não está vinculada à inteligência humana, e sim a uma vida que é dependente da minha graça. Oh glória, é sensível à minha voz. Aí eu entendi. Pura macharahas. A insensibilidade nos afasta da essência.
uma geração insensíveis, que vão ao culto, pastor Anésio, porque não está se sentindo bem. Uma geração que vai ao culto para ver se Deus vai abrir a porta, que vai ao culto para ver se Deus vai prosperar. Eu não estou legal hoje, eu vou ao culto porque eu preciso ouvir uma palavra para me jogar para cima, para levantar minha estima. Ei, eu tenho alegria de dizer que já li a Bíblia Sagrada 30 vezes de capa a capa, estou na 31ª, e nos seus 31.163 versículos, eu não encontrei nenhum versículo dizendo que a palavra é creme para massagear a pele, que a palavra é ventilador para trazer bem-estar, mas eu encontrei um só e me basta, que a palavra é viva, é eficaz, é afiada, oh glórias. Deus está procurando uma geração que venha ao culto para ser confrontado, para ser retalhado, para sentir vergonha de si mesmo, para sair do culto dizendo: os erros que eu cometi, eu não vou cometer mais, oh glórias. Só quem está comigo vem dando glória. Uma geração que não aguenta 40 minutos de mensagem, que não aguenta terminar ouvindo a bênção apostólica. Isso é uma farsa. Uma geração que aguenta ficar 10 horas assistindo Netflix, mas não aguenta ficar 3 horas na presença de um Deus que preparou os céus. E vou abrir um aspa para colocar dentro. Eu posso falar uma geração que o seu ministério está vinculado enquanto me pagam, que tem teto para sair de casa, para louvar o Senhor, para pregar o evangelho da graça, ainda dentro da aspa. E talvez você esteja pensando: a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu sei, mas não tem nenhum versículo dizendo que é o obreiro que define o salário. Se ainda está comigo, vem dando glória. Mas vai chegar o dia de Mateus 7, 21, 22. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, alablaito, huracanto essa. Eu operei sinais. Eu vou dizer: apartai de mim, te conheço não. Quem define o que uma pessoa leva para casa não é a pessoa, é a igreja. Não dá para a pessoa levar para casa aquilo que vai trazer transtorno à tesouraria da igreja. Fecha o aspa. Este moço, percebendo que está descambando, que está desviado sem saber, ele muda. Aí ele sai da fase da insensibilidade. Olha o capítulo 2, como é que começa? Então eu me colocarei em guarda, em oração, e me apresentarei sobre a fortaleza, para ouvir o que o Senhor fala comigo, e o que eu vou responder quando eu for arguido. Arguido, dicionário Aurélio, censurado, questionado. Não precisa nem usar o dicionário, porque tem 2 dicionários sentados ali. Censurado. Ele sai da descida da insensibilidade
ele para de ficar olhando cisco no olho do outro e começa a se preocupar com a sua vida. Toda igreja tem, toda. Pastor, o senhor está sabendo que fulano está fazendo isso e isso? Fica tranquilo, vai cuidar da sua vida. Senão a trombeta toca, o fulano está fazendo isso e isso, se arrependeu e sobe. E o triste é que quando o pastor fala, eu vou chamar ele para você falar na vista dele, para que tenha uma testemunha e eu possa disciplinar. Não, pastor, eu não quero confusão. Ele sai, e aí o que ele faz? Vai orar. E não confunda orar com clamar, é diferente. O que é um clamor? O grito de um necessitado. A pessoa, quando está clamando, ela não cria uma linha de oração, ela grita: Deus tem misericórdia. Agora oração não. O que é oração? Um diálogo, um bate-papo. Eu acho que Deus conhece os filhos, e Deus me conhece. Ele sabe que quando eu começo com muito chamego com Ele, Ele já sabe que eu vou pedir. Quando eu começo, amado da minha alma, só sabe que isso é meu tudo. Eu te amo demais, Pai. Vou falar um negócio com o Senhor. Eu imagino Deus rindo, que Ele já sabe que eu vou pedir. Porque a oração é isso, é um dedo de prosa, um relacionamento. Mas o que é oração de fato? Oxigênio de um cristão. Cristão que não ora é um cadáver ambulante. O que é oração? Oração é o veículo de comunicação entre a terra e o céu. O que é oração? Bomba atômica de Deus nos lábios de um homem e de uma mulher. Abro aspas. Eu faço parte de um povo e estou orando, pedindo Deus para mandar uma geração que está minguando. Eu faço parte de um povo que preparava sermão de joelho, vinha para a igreja 40 minutos antes do começo para orar. Antes de falar alguma coisa, vamos orar. Está diminuindo. Quando eu mudei para onde eu moro, pastor Wanderson, eu acordei numa quinta-feira, na primeira semana, quinta-feira, 5 da manhã, eu acordei com... Eu falei, meu Deus, coloquei oração. Eu saí seguindo a voz. Lá em cima tinha a árvorezinha da oração, em Porto Novo. A árvorezinha fica a 800 metros da minha casa. Eu fui seguindo as vozes. Quando eu cheguei lá, mais de 100 mulheres de joelho orando. Eu, por prudência, fiquei mais longe, ajoelhei e falei, vou orar também. Na terça vindoura, acordei 5 da manhã, barulho de voz. Eu disse, as mulheres. Parti, cheguei lá, mais de 100 homens de joelho orando. Hoje eu vou lá. Só quem está percebendo isso também. Qual é o poder da oração, pastor? A oração não tem o poder de fazer a vontade da terra prevalecer no céu, mas ela é poderosa para fazer a vontade do céu prevalecer na terra. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração, que eu estou me incluindo nela mesmo, ter deixado os 50 para trás há uns anos? É que a nossa geração está ficando robótica, cibernética, virtual demais. E isso não é pecado. Use com moderação e com sabedoria. Mas é uma geração que acorda no Kawaii, anda no TikTok, fica no ponto de ônibus no Facebook,
Dentro do ônibus está no Telegram, desce do ônibus no Instagram, vem para o culto no WhatsApp, para consultar o Hotmail, e vai saber mais lá quantos mais aplicativos tem, e depois vai cantar: entra na minha casa, faz um milagre em mim. Lá em cima Jeová vai responder: não dá, porque lá em cima tem um pai sentado no trono, ele não tem nenhum aparelho de última geração, ele não usa nenhum aplicativo, mas está com os ouvidos inclinados, dizendo: se o meu povo alabraça, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter desses maus caminhos e orar, eu vou ouvir dos céus. Oração. Outro dia falaram comigo assim: pastor, só tem testemunho demais aí. Só tem testemunho demais. Todas as vezes a gente vê só contando uns testemunhos diferentes. Eu falei: meu filho, ele disse: como é que faz para promover testemunho assim? Eu falei: uai, fácil demais, velho. É só ficar uns 2 minutinhos de joelho orando. A oração tem um poder. Eu estava pregando em Colatina, no seminário sobre a igreja primitiva. Eu preguei 4 ministrações, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Por que havia milagre na igreja primitiva? Primeiro, porque tinha unidade. Eu não confunda unidade com união, nada a ver. Quem vive em união consegue enxergar posição social, posição financeira, formação acadêmica. E união pode ser quebrada. Você pode estar em união comigo hoje, ou fazer alguma coisa que te desagrada, você falar comigo: fica para lá, deixa eu para cá. Agora unidade não. Unidade não pode ser definida por posição social, formação acadêmica, cultural. Unidade são pessoas de formações diferentes, mas que crê que faz parte do mesmo corpo. Onde tem união, nem sempre tem comunhão, mas onde tem unidade, vai ter comunhão. E onde tem comunhão, vai ter oração. E onde tem oração, o céu vai estar trabalhando. Eu me lembro daquele culto de sexta-feira, eu deixei 20 minutos para orar. Passar a palavra, ainda tem igrejas que fazem isso. Passar a palavra 8 horas. Eu preguei até 20 horas e 40 minutos. Coloquei a igreja em pé, mandei dar as mãos, começamos a orar. 6 a 7 minutos de oração. Uma jovem senhora caiu no corredor da igreja. Eu não toco em mulher, prudência. E às vezes eu fico irritado quando eu vejo uns pregadorzinhos saindo e botando a mão na varoa. Isso é falta de vigilância. Imagine a minha esposa cristã, na época que eu não era cristã, e um cabra desse colocasse a mão. Era óbito. Eu pedi minha esposa para tocar. Ela tirou a mão e disse: está gelada. Eu fui chamá-la. O Senhor disse: não, diga para a minha igreja que eu tirei ela do campo visível e levei para o campo invisível, mais real, porque eu ouvi as orações dela. Eu transmiti, faltando alguns minutos para terminar os 20 minutos de oração. O Senhor me disse: chama ela. Quando eu chamei, ela levantou, foi correndo para o banheiro. Voltou do banheiro, chamou o pastor, a esposa do pastor, eu, minha esposa. Abriu uma bolsa e disse: pastor, eu preciso confidenciar isso. Tirou 2 coisas da bolsa: um laudo médico confirmando o resultado de um câncer no pâncreas e uma lesão aberta no útero, e uma sacolinha transparente com absorvente cheio de sangue dentro. Palavras dela. Enquanto orávamos aqui, pastor, eu estava falando com Deus. Tem 40 dias que eu estou sangrando e sentindo dor. A minha internação está marcada para quinta-feira agora numa parte. Mas tem 40 dias que eu estou orando e falando: Senhor, se for da tua vontade, não deixa o bisturi me cortar não. Faz um milagre em mim.
E quando orávamos, pastor, eu senti que eu estava sendo anestesiada. Eu percebi que uma mão me queimava de dentro para fora. Eu fui ao banheiro, usei a duchinha, usei higiênico 3 vezes, pastor. Eu não estou sentindo dor e não estou sangrando. Segura aí. No sábado ela não veio ao culto. Domingo de manhã ela não veio ao culto. Domingo à noite veio ela, o esposo, uma jovem, uma adolescente e um garotinho menor. O homem já entrou chorando. Palavras dela no microfone. Chegou em casa, foi falar para o marido que Deus tinha curado ela. O marido não crente disse: só creio no que eu vejo. Trouxe ela no hospital, fez vários exames, resultado físico, quem trabalha na área sabe, só sai com 20 dias. Ela disse: doutor, ele disse: doutor, tem alguma forma de eu vê-la por dentro, só para me tirar uma dúvida? O médico disse: tem. Fez um outro exame, e quando ele viu por dentro, a lesão estava cauterizada. Oh glória! Ele aceitou Jesus. Porque, pastor, a medicina foi deixada para validar diagnóstico. A voz de oração vai fazer o céu invalidar diagnóstico. Só quem vai orar comigo. Oração. Oração. Abro parênteses. Eu sou meio bruto. A Cláudia fala comigo assim: amor, você tem que tomar cuidado com as palavras. Eu não tenho que tomar cuidado com a palavra não. Desde que seja verdade, tem que ser dita em todo momento. É melhor uma verdade que fere do que uma mentira que traz falsa paz. Fui orar para uma mulher lá em Dom Carvate. E ela foi contando os problemas dela. Eu orei por ela. Terminou a oração, eu falei: creia, a senhora está sarada. Ela falou assim: pastor, mas a medicina falou que tal. Eu falei: creia na oração. A senhora já... Ela disse: pastor, mas o doutor fulano que é especialista. Eu falei: então vai para casa e morra com essa doença. Porque quem prefere crer no diagnóstico médico do que no poder de uma oração que faz o céu fazer o que a terra não consegue, vai morrer no problema. Vamos ajudar o velho? Vamos? Eu prometo, vai ser só 3 vezes. Você tem que voltar para casa para fazer o almoço ainda, né? Levanta essa mãozona assim, levanta. Diga: Satanás, nem vem que não tem. Eu vou até usar a virtualidade, mas Deus vai continuar ouvindo o som da minha voz. Eu estou com vontade de adorar. Isso, meu filho. Oh glória. Faz esse barulho de novo aí, faz. Eita glória, blacante, oh bless. Saí. Esse grito seu trouxe ânimo na minha alma. É disso que eu estou falando. Enquanto tem meia dúzia lá fora que tem vergonha, ainda tem um adolescente para blacante, oplécia. E quando Abacuque está orando, 3 coisas acontecem. A primeira está no versículo 2. Então o Senhor me respondeu. Então o Senhor. Agora procura no capítulo 1, o capítulo da reclamação, da pirraça, da birra, do questionamento. Procura Deus respondendo. Não tem. Está gritando, Deus está calado. Quando Deus se cala, nem sempre é porque Ele está trabalhando. Às vezes é porque a pessoa está reclamando demais. Ele falou: quer saber? Deixa reclamar. Quando Deus se cala, o cara está reclamando, está piando. Também, quer saber? Eu não vou mais. Problema seu, não venho.
Quer saber também? Para mim chega, problema seu. Muda nada para ele. Nada. Eu sou pai de 3 filhos. Quando eles começaram a fazer pirraça, sabe o que eu dava para eles? Vara, cinto. E eles estão tão acostumados com isso que às vezes quando eles chegam em casa, os 3 casados, que começam, eu faço assim para eles, ó. Eu continuo sendo pai. Cinto. É por isso que tem muita gente na prova intensa. Porque em vez de orar para Deus falar, ele faz pirraça, reclama, questiona, e Deus aumenta a prova, aumenta o deserto, aumenta o vale, aumenta o lagar. E tem uns que ainda reclamam assim: gente, mas a prova de fulano é igual a minha, só que a dele começou tem 3 semanas e já terminou, a minha tem anos. Está reclamando. Só quem está entendendo o matuto, diga glória a Deus aí. Eu gosto de bater rindo, que aí você fala, você volta para cá, o pastor bate, né? Mas ele bate rindo, né? Deus respondeu. A primeira coisa então que aconteceu foi sensibilidade auditiva para ouvir a voz de Deus. Tem muita gente ouvindo vozes. Ô bobo, isso vai dar certo não? Ô boba, isso não tem jeito isso não, bobo. Ô menino, você nem tentava, uai. Você não vai chegar a lugar nenhum não, uai. Ô menino, você não está vendo que não tem jeito para sua família? Ô bobo, você eu parava até de tentar, você está vendo que não tem mais jeito para o seu casamento? Ô bobo, você não está vendo que esse concurso não é para a sua vida? 45 centímetros te leva para o fracasso ou te leva para o sucesso? É exatamente a distância que tem do ouvido ao coração. Tem muita gente abrigando vozes, mas olha o que Jesus disse, João 10, versículo 27, parte A: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não precisa nem ser bom de interpretação bíblica como vocês são, para entender que Jesus está dizendo: quem ouve vozes é bode, quem ouve a voz é ovelha. E quem escolhe não é ele, somos nós. Ouvir a voz é entender que o que define a minha vitória não é voz de homens, de filósofos, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, advogados. Não, o que define a minha vitória é a voz de Deus. Você quer ver como é a voz de Deus que define? Marcos capítulo 5. Jesus voltou de Gadara, ancorou o barco em Cafarnaum. Uma multidão agrega. Veio um príncipe, Jairo. Mateus escreve assim: e a sua filha estava morta, e o flautista estava na casa. Agora, está morta. Ele vai até Jesus. Vamos para o versículo 35. Chega a voz do homem: ô moço, incomoda o mestre não? Sua filha está morta. A multidão toda ouviu, não tem mais jeito. Voz de Jesus. E versículo 36. E tendo Jesus ouvido estas palavras, disse: não temas, crê somente. Não temas, vírgula, crê somente, ponto. O ponto está no não temas ou está no crê somente? Se tivesse no não temas, acabou. Mas está não temas, vírgula, crê somente, ponto. Não temas, vírgula. Eu não escrevo história segundo o que a multidão ouviu ou falou. Crê.
A menina estava morta, mas ressuscitou. Lucas 7. Jesus está chegando em Naim, versículo 11 a seguir. Dr. Lucas lavra o texto. E olha como ele escreve: saiu o enterro de um defunto, filho único de uma viúva. Lucas está dizendo que 3 coisas acabou para aquela mulher. 3 coisas morreu. Primeiro, o filho. Segundo, a árvore genealógica da família. Terceira, sua perspectiva de vida promissora no futuro através do filho. E quem está chegando? Jesus. Lucas disse: defunto. Jesus chegou e disse: jovem. Lucas disse: está morto. Jesus disse: levanta. Ressuscitou na hora. João 11. Vou pular logo para o versículo 39. E disse Jesus: tirai a pedra. Saia da razão, saia da terra seca, saia do natural, venha para a fé, venha para o oceano, venha para o sobrenatural. Olha o que Marta disse: homem. E Marta disse: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Mas olha o que Jesus disse, versículo 43. Lázaro! Ô Lázaro! Sua irmã falou que acabou, meu filho. Mas sai para fora, ô glórias. Estou na hora. Só quem ainda crê que a última voz vem de Jesus, levanta a tua mãozinha assim, não abaixa ela. Oh glória, fecha os olhos para ficar mais gostoso. Na casa de Jairo, Jesus chegou, a menina estava morta, mas ainda está na cama. Início de problema. Lá em Naim, Jesus chegou, o menino está morto, mas está no cortejo fúnebre. O problema cresceu. Lá em Betânia, Jesus chegou, está morto, mas tem 4 dias de enterrado. Nenhuma possibilidade de resolver. É Jesus dizendo para quem crê que a última palavra vem de mim. Eu chego quando o problema começa, resolvo. Eu chego quando o problema cresce, resolvo. E quando o Espírito Santo inteiro disser que acabou para você, se você crê, ó Jesus chegando aí para resolver o problema. Abaixa a tua mãozinha, fecha os olhos um cadinho, só ouça o som da minha voz. Só quando eu disser que Jesus está dentro da igreja Assembleia de Deus de Ataíde, ouvindo você adorar, mas já está lá na tua casa, mudando o cenário para te fazer celebrar. Aí a gente vai ter 30 segundos para adorar a Deus, mas só ouça a minha voz, fecha os teus olhos. Nesse exato momento, pastor Anésio, é como se Jesus estivesse com o globo terrestre nas mãos nesta manhã, separando os continentes. Pegou o continente americano, separou as Américas, pegou a América do Sul, passou pela Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Chile, Equador, passou pelo Paraguai, Argentina, Uruguai, Suriname, Guiana, disse não é aqui. Pegou o Brasil nas mãos, visitou seus 5.570 municípios, visitou seus 26 estados, do Distrito Federal, pegou o estado do Espírito Santo nas mãos, visitou seus 78 municípios, pegou o município de Vila Velha nas mãos, visitou seus 92 bairros, pegou o bairro Ataíde nas mãos, entrou na estrada de Capuaba, chegou no número 377, está entrando dentro da igreja Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Anésio, está te ouvindo adorar, mas já está indo para a tua casa, mudar o cenário para você celebrar. Se você crê isso, a hora de alegrar é agora.
Abra a boca para dar glória. Abra a balabra, xarabai. Abra canto, pressa. Abra a boca para adorar. Ele está lá para abrir a porta. Ele está lá para restaurar. Ele está lá para libertar. Ele está lá para restituir. Vai! Urimai, choreblacalahas. Já estou ouvindo crente batizado no Espírito Santo, cheio da graça, falando a línguas que só o céu interpreta. Anai camp, anagasu binarahai, orebacalasoreblehes. A última voz para o teu casamento vem de Deus. A última voz para a tua família vem de Deus. A última voz para a tua saúde vem de Deus. A light blessa. O céu já estava aqui dentro, mas agora aumentou a intensidade. Pois bem, segunda coisa que aconteceu, quando ele orou, a sua fé foi ativada. Versículo 4: mas o justo viverá pela fé. Eu já vi pessoas dizendo assim: pastor, mas isso é lei. Tá bom, vamos para a graça. Mateus 5, versículo 17. E disse Jesus: eu não vim revogar a lei, nem os profetas, mas cumpri-la. Cumprir é acrescentar, acrescer. Vamos para a graça agora? Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, lei, vírgula, e aquele que recuar, artigo, a minha alma não terá prazer nele, inciso. Era só a lei, agora eu coloquei o artigo e o inciso. E por que aquele que recuar? Lucas 9, versículo 62, todo aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. O reino dos céus ou o reino de Deus aqui, não é só rua de ouro, rua de cristal, sala do trono. É Mateus 6, versículo 9. Pai nosso que está, Pai nosso que está, só quem é filho diga glória a Deus. Se o Pai está no céu e nós somos filhos, nós já somos do céu também. Santo é o teu nome. Se o Pai é santo, nós temos que nos santificar também. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. E aí está escrito: vem o teu reino. Não é para ir, é para vir. O que ele está dizendo aqui, lança a mão no arado e olha para trás, não é apto? Quem lança a mão no arado e olha para trás, para diante dos obstáculos, para diante das adversidades, para diante das provações, e aí vai viver o que dá para viver. Mas quem avança crendo que obstáculos podem ser superados, provações podem ser suportadas, batalhas podem ser vividas e vencidas, vai viver o meu melhor na terra, diz o Senhor. Só quem está comigo dá um glória aí, crente. Fé. A Cláudia fala que eu sou filho caçula. Eu falei: Deus não tem filho caçula, filho. Deus só tem filho. Mas não é. É porque às vezes eu massageio o pai, dou uns beijos nele de uma forma espiritual. E aí, quando eu uso a fé, ontem, eu falei com ela assim: eu preciso comprar uma camisa preta. Minha camisa preta eu tenho duas. Eu gosto, eu sou um negro que gosta de negro. Eu gosto de preto. Eu gosto. Vou ter que comprar uma camisa preta. Aí eu falo comigo e eu mesmo me respondo. E ninguém tem nada com isso. Eu falei: não, mas eu não posso comprar camisa preta agora não. Aí eu falei assim: ó, se o senhor achar aí, pai, e acho que tal, por favor, dá para esse negão aqui uma camisa preta.
Isso era 17 horas da tarde. 18 horas alguém me mandou uma mensagem lá de Venda Nova do Imigrante. E aí, pastorzão, a paz do Senhor Jesus, dia domingo agora é meu aniversário, estou indo para São Paulo, passar meu aniversário lá com a família, e o senhor quer uma camisa de presente? Se o senhor quiser, só fala a cor e o número, diz preta. Porque a esperança é o amanhã e a fé agora. A esperança é o interruptor e a fé a lâmpada. Usa a esperança como interruptor para ativar a lâmpada da tua fé. Você ainda está comigo aí? Diga glória a Deus. Isso é fé. Fé é um trem doido. Eu continuo, pastor Anésio, não tendo dinheiro, sem renda física, sem serviço secular, dependência exclusiva de Deus. Dou telefone de no mínimo uns 200 pastores, para você ligar para ele e perguntar quanto foi que eu cobrei para ir lá. Vocês acreditam que eu preguei na igreja, que eles me deram R$5 de oferta? Sério. Vou, pastor, eu falei, isso é semente, isso é semente. Eu levantei a semente para cima, toda a oferta que eu recebo eu oro, falei, Senhor, que essa semente venha germinar, produzir uma colheita farta e abundante na vida do pastor e das ovelhas. Coloquei no bolso. Quando eu saí de lá de fora, um abençoado me viu, parou o carro na porta da igreja, me abraçou e disse, ei, pastorzão, recebi uma benção, rapaz, eu fiz um propósito com Deus, tirou, me deu. Aí quando me deu 1.500, como a igreja tinha me dado 5, eu botei 1.000 no bolso, tirei 500, fui lá e chamei o pastor, falei, pastor, toma aqui. Ele disse, pastor, não, pastor. Eu falei, toma aqui. Semeei na igreja. A minha fé em ativar um milagre em cima de R$5 trouxe o multiplicar da semente e fez com que a semente dos 5 germinasse. E sabe qual foi a resposta do pastor? Ô pastor, vai ser a continha de pagar a água, a luz e o aluguel da igreja que venceu tem 8 dias. Porque quando a fé é ativada, ela nos sensibiliza para promover milagre, mas para também ser canal para o milagre alcançar outra vida. Você ainda está comigo aí? Isso é fé. Isso é fé, uai. Pois bem, a terceira coisa que aconteceu, eu estou sentindo uns arrepios aqui, gente, não é frio, que eu estou suando já. Tem alguém sentindo uma reação aí também? Terceira coisa que aconteceu, nesse moço, está no versículo 2, do capítulo 2, escreve aí esta visão: sensibilidade auditiva, fé ativada e sensibilidade visual. E o que é visão, pastor? 16 definições para a palavra visão, e eu vou te dar 3, e a gente encerra com a palavra aviva. A primeira definição para a palavra visão: visão é o fogo que mantém a chama da motivação acesa. Segunda definição para a palavra visão: a tua visão vai definir o resultado de Deus na história da sua vida. E o que define o resultado de Deus na história da minha vida não é a visão do pastor, é a minha visão em Deus. O que define o resultado de Deus na história da sua vida não é a minha visão, é a sua visão em Deus. Quem já leu na Bíblia, ou já ouviu o pregador pregar que ele é rei dos reis, diga glória a Deus aí. Sabe qual é a probabilidade de um rei ser pai de plebeu? 0. Então para com esse diminutivo, pobrezinho, coitadinho. Quem sou eu? Quem é você? Você tem sangue real. Quem sou eu, Oreblas? Posso até ter aparência de plebeu, mas papai é rei, ô glórias. Teve uma vez que me colocaram para fora de dentro da Curumá. Eu entrava lá todo dia, eu catando latinha, e eu me enxergava dentro de um Corolla.
Eu parava, sempre quis ter moto e carro. Eu parava numa loja de moto na Leitão da Silva, entrava, aí o vendedor me tratava bem, eu deixava o saco de latinha lá, ia lá e, Deus, eu já estou me vendo montado num trem desse. Na Curumá, só dava tempo de entrar, o vendedor já vinha correndo, vai, vaza, desse jeito. Um dia ele não se conteve, ele falou comigo assim: ô moço, você não tem condições de comprar um parafuso para anexar a roda desse carro no eixo, olha seu estado. Sabe o que eu respondi para ele? Minha roupa estava remendada, eu fedendo, que eu abria lixo para tirar a latinha de dentro. Eu falei com ele assim: eu não posso não, filho, mas papai pode, e papai vai me dar um trem desse. Ele falou assim: uai, e quem é seu pai? Eu disse: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não vou falar o nome porque ele é conhecido, mas quando eu falar aqui, vai ter alguns aqui que vai saber quem é. Ele teve que ficar 4 anos fazendo agendamento para revisão de meu Corolla. Foi mandado embora da Curumá por justa causa. Perdeu o ministério de pastor, perdeu família, perdeu honra, perdeu tudo, porque negligenciou o caráter cristão. Mas tudo isso para fazer você entender. Ele me enxergou como mendigo, mas eu sei quem eu sou. Vamos ajudar o velho segunda vez? Vamos? Levanta essa mãozona, você levanta. Se tem alguém perto de você, toca nele aí, pergunta a ele: quem é você? Plebeu ou príncipe ou princesa? Quem é você, Ablas? Lá, Blacancho, Uremas. Terceira definição da palavra visão: capacidade de enxergar o invisível, acreditando que o impossível já está acontecendo. Vou te dar 2 coisas aqui. 2. Eu me lembro, eu subi aquele monte da caixa d'água, Cezanne, 2 vezes por dia durante 8 anos. Tarde, eu orava das 3 às 17 horas, descia, ia para casa, tomava um banho, voltava de novo para o serviço, saía do serviço 23 horas, subia o monte, orava até meia-noite. Eu levei para aquele monte 20 paralelepípedos, 20 paralelepípedos para o monte. Aí todo dia, meia-noite, eu encerrava a oração, arrumava os paralelepípedos, 5 fileiras de 4, afastava, e eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu inventava uns nomes, eu falava: eu quero ser grato ao pastor fulano, que me trouxe em São Paulo pela primeira vez. No outro dia, eu quero ser grato ao pastor fulano, que abriu a porta da América do Sul para me pregar pela primeira vez. Eu quero ser grato todo dia ao pastor fulano, que abriu a porta da Europa para eu pregar o evangelho. Pregava 40 minutos, orava pelas pedras e fazia o apelo, e eu mesmo dava a bênção apostólica. Quando terminava, eu disse: vão em paz, o Senhor vos acompanha. Eu ia lá, pegava as pedras e arrumava elas no cantinho assim, ia embora. Todo sábado tinha um irmãozinho da Maranata lá, orando. Esse irmão dava gargalhada. Um dia ele não se conteve. Estou lembrando da coruja. Veio à minha mente aqui agora. Um dia ele não se conteve. Ele falou comigo: ô irmãozinho, você não regula direito não. Eu falei: cá de quê? Ele disse: você está pregando para pedras, em cima do monte que é pedra. Ele está falando aí de Almada, Cascais, Porto, Itália, França. Você não regula. Todo sábado você está. Eu falei: não, filho, eu prego todo dia. Todo dia. Ele falou: mas isso aqui é pedra, rapaz. Eu disse: na sua ótica, na sua visão, isso é um monte. Na sua visão isso é pedra. Na minha visão isso aqui é uma cidade, e aquilo ali é um povo, glória. E falei: hoje
Eu vou pregar num lugar que eu não sei falar a língua, vai ter um intérprete aqui. Naquele dia, eu fiz o apelo 3 vezes consecutivas. Na primeira vez do apelo, ele gritou: é pedra. Eu falei: ainda tem incrédulos. Eu vou perguntar se tem alguém que quer voltar para Jesus hoje, ou quer aceitar Jesus. Levanta a mão e vem correndo. Ele falou de novo: ô doido, isso é pedra. Eu falei: eu gosto de calar a boca dos Tomé. Cadê você? Na terceira vez, uma moita de colonhão que tinha lá, mexeu, saiu um casal, que hoje é diácono e diaconiza na igreja quadrangular da Ilha de Santa Maria. Sabe por quê? Sabe quando é que eu vou deixar o capeta jogar areia nos olhos que Jeová colocou colírio? Nunca. Só quem está comigo. Nunca. Se o Senhor não tivesse dado crédito naquela palavra, quando aquela coruja ficou parada ouvindo a palavra, que eu disse que era um símbolo de sabedoria, se o Senhor não cresce e não abrisse a sua visão espiritual, o Senhor não seria hoje um teólogo de respeito nessa terra de vivente. O que define é a sua visão. Vamos para o mundo espiritual. Dona Cláudia, aqui eu encerro. Dona Cláudia, mulher sábia, 4 anos me convidando para ir para a igreja, e toda vez eu dizia assim: hoje tem acerto de droga no Alto de Caratuíra, hoje tem baile no Náutico, hoje tem baile no Igreja Novo Império, hoje tem baile no 106, hoje tem consagração no terreiro espírita. Eu vim de uma linhagem espírita praticante. O que mais teve foi gente para falar com ela. Eu vi seu marido na boate, eu vi seu marido saindo de um terreiro, eu vi seu marido na boca de fumo. E sabe qual era a resposta dela? Eu vejo meu esposo no terno e na gravata, pregando o evangelho da graça. Segura aí. 4 anos, 29 de dezembro de 97, dia do meu aniversário, voltando de um baile chamado Vermelho e Preto, que tinha no Náutico Brasil. Náutico nem existe mais. 8 horas da manhã, cheiradaço de cocaína, fumadaço de fibrei, mescladinho de cocaína e maconha, fedendo perfume barato, marca de batom na camisa. Quando ela abriu a porta, me recebeu como sempre me recebeu, mulher sábia. Ô amor, vai tomar um banhozinho, filho? Vou fazer seu bife, seu arroz, uma salada de tomate. Ela sabe que eu não gosto de tomate cortadinho, eu gosto de rodelas grossas. Você come e descansa. Naquele dia, eu perguntei para ela: tem alguma coisa na igreja hoje? Ela disse: tem. Eu falei: deixa a minha roupa pronta, hoje eu vou na igreja para você, com você. Olha o que é visão. Ela abriu o guarda-roupa. Eu tinha pavor de roupa social, mas lá no cantinho tinha uma calça social nova, passada, uma camisa de manga longa nova, passada, uma gravata nova com nó dado. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, parecia que eu era o pregador da noite. Entrei como cavalo do diabo, saí como templo do Espírito Santo, e hoje eu sou o pregador da manhã. Sabe por quê? Todo mundo me via na boca, ela me via no terno, oh glória. Todo mundo me via no terreiro, ela me via no altar. Chegou a hora, habla chores, de receber colírio do céu, para ter visão diferenciada. Você ainda está comigo aí dando glória? Deixa todo mundo ver seu parente, seu filho, seu esposo, no boteco, na orgia. Receba ele com amor em casa, e veja ele no altar pregando, louvando, adorando o Criador. Vem comigo dando glória, e a gente encerra. Está aberto. Fica de pé no seu lugar, por favor. Audição.
Não dê ouvidos à palavra de pessoas que não crê como você crê. Dê ouvido à palavra de Deus, e ela diz que você já é mais do que vencedor. Não ande segundo a fé dos outros, ande segundo a tua fé. Não baseie a sua vida na visão de terceiro. Use a sua visão para enxergar o que Deus já preparou para você e para a tua casa. Esse moço entra no capítulo 3, no alinhamento perfeito com Deus. Olha a canção que ele canta: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliva minta, o campo não produza mantimento, não haja gado na malhada, as ovelhas do curral sejam arrebatadas, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo? Pode vir o caos, pode vir o deserto, pode vir a escassez, pode vir a tormenta, tem salvação em Deus para mim e para minha casa. Você tem lá, placante, o press. Você tem 30 segundos para abrir essa boca e soltar esse glória. E aí ele pede: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra. Ele não está pedindo para avivar essas 4 paredes. O que ele está dizendo é o que Paulo escreve à igreja em Filipos, capítulo 1, versículo 6. E tendo por certo que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O que ele está dizendo é: Senhor, se o Senhor me der um avivamento, eu vou saltar as muralhas da vida, eu vou andar sobre essa tempestade. Oh glória! Quando esse menino dá um grito de aleluia aí, eu sinto um renovo na minha alma aqui. Só quem entendeu tudo que eu preguei aqui, diga glória a Deus. Por favor, antes de eu te chamar para a oração, passa pelo corredor aqui. Aquela jovem senhora de roupa, isso, vai, está com a blusa branca, a roupa rosa. Aí, de lá. Isso, só abraça ela. E por favor, não completa a minha visão. O Senhor me mostrou uma reunião dentro de um terreiro, e eu vi o Babalorixá, eu vi o Mogbá, o Alabá, o Baquequerê, o Babalaxê, e vi 8 médios reunidos. Depois de receber o pagamento, eu vi eles em 3 lugares fazendo a oferenda para os orixás, os demônios. A primeira oferenda para levar todos os teus sonhos embora. A segunda oferenda para te deixar num beco sem saída. A terceira oferenda para mexer com seus pensamentos, seu psique, e fazer você pensar que nasceu só para sofrer, para as coisas dar errado, e trazer no seu ser um desejo mais de morrer do que viver. Estou ouvindo a voz do meu Senhor me dizendo: diga para ela que não foi ela que veio à minha casa esta manhã, eu a trouxe à minha casa esta manhã para dizer que não está perdido. Eu estou visitando o passado, desfazendo as obras, estou trabalhando no presente, aumentando a convicção e a certeza, porque eu já preparei um futuro glorioso, para ela sentar à mesa e dizer: eu, minha casa, estamos vivendo uma nova história, escrita pela mão de Deus. É a tua manhã, minha filha, Deus te achou aqui. Você ainda tem um glória a Deus aí, crente? Eu quero orar com você.
Mas é só se você quiser. Se você quiser, usa a sua visão. Visualize a história vitoriosa que Deus já preparou para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. E se você crê isso, visualiza e vem para o altar. Eu quero orar por você.